Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Maísa, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, vamos direto ao tema, é missão. Eu vou falar um pouquinho sobre a missão de tempo integral, vou falar sobre a rotina dos missionários, onde eles dormem, o que eles comem e outras curiosidades que a galera costuma me perguntar. A primeira pergunta que muitas pessoas me fazem sobre a missão é com quantos anos um jovem pode servir missão. Então, a partir dos 18 para os rapazes e a partir dos 19 para as moças, eles já estão aptos para servir uma missão de tempo integral. Que no caso dos rapazes, a missão de tempo integral é de 2 anos e para as moças a missão é de 1 ano e 6 meses. Eu não sei por que tem essa diferença, vou tentar descobrir, mas existe. Então, esse é o tempo, essa é a idade. Onde os missionários moram? Isso vai depender um pouco de cada missionário mesmo. Aqui na minha aula nós temos 2 sisters e elas moram em um apartamento que fica bem pertinho aqui da minha casa, também é perto da nossa aula. No centro nós temos as sisters que moram em um prédio também, mas em outro bairro, agora eu não lembro se é no Parque Ribeirão, se é no Planalto Verde, enfim, tem uma outra ala onde tem 2 sisters também, e as 2 elas moram em casas. E agora resolveu passar todos os carros da rua aqui na minha frente, tá, gente? Vamos continuar o vídeo, não é mesmo? Então, os missionários, eles podem morar em casa, em apartamento. Vai depender do lugar onde né, o bairro onde eles estão. Mas basicamente é isso. E pode acontecer de morar em 2 duplas juntas no mesmo apartamento ou na mesma casa, mas sempre vão ser 4 meninas, ou 4 meninos, ou 2 meninas, ou 2 meninos. Não mistura, né, eles na mesma casa. Quando os missionários têm folga? A folga dos missionários tem um nome maravilhoso que chama P-Day. Esse dia, gente, é a segunda-feira. Na segunda-feira, os missionários eles têm a rotina um pouco diferente. Eles podem ir ao mercado, eles podem fazer compras para eles, comprar roupa, comprar presentes, podem ir na lan house. Então esse é o dia de descanso mesmo. Também é o dia que eles mandam e-mail para as famílias, mandam cartas. É um dia bem legal. E o P-Day, ele dura até às 6 horas da tarde. Depois desse horário, os missionários eles vão para casa de algum membro, ou de algum pesquisador, ou de algum recém-converso, e fazem uma noite familiar. Então não é toda segunda-feira ali de folga, tem, né, horários. Missionários namoram? Será que missionários namoram? Bom, gente, a pergunta, né, ela é meio complicada, porque sim e não. Sim, se o relacionamento começou antes da missão. Então, por exemplo, eu já estava namorando o Leonardo antes dele ir para a missão, antes dele receber o chamado. E antes dele ir para a missão, né, na semana que ele foi embora, ele me pediu em casamento. Então, ele está noivo, ele foi para a missão noivo e ele continua noivo. Ele usa a nossa aliança e ok. O que não pode acontecer é um missionário começar a namorar durante a missão. Ou seja, o missionário tá lá servindo, né, Ribeirão Preto, tal, na ala tal, e aí ele começa a gostar de uma menina e os dois começam a namorar. Isso não pode acontecer. Não existe esse tipo de relacionamento. Também não existe entre missionários, né? Se eu tô aqui servindo missão e aí tem um outro missionário que também servindo e a gente começa a namorar. Também não acontece. Então o que pode acontecer é você já ir pra missão namorando, noivo, isso pode. Não pode casado, tá, gente? Casado já é outro tipo de missão. Mas pode acontecer sim, deles irem pra missão. Inclusive nós que somos namoradas ou noivas de missionários, nós temos um grupo, gente. Isso aqui é muito organizado, entendeu? Até a namorada se organiza. Ligações, e-mail, WhatsApp, o que eles podem usar, o que eles não podem usar. Como eu já disse, na segunda-feira, pode usar o e-mail. Então, eles têm um e-mail específico, que é o e-mail da igreja. Então, eu posso mandar mensagem para eles, eu posso mandar e-mail, eu posso mandar foto. E eles podem responder de volta também, pode mandar foto, isso é ok. O que não tem na missão do Léo e em algumas outras missões no mundo é chat.
Então, tem sim missionário que pode usar o chat. Tem missionário que não pode usar o chat. No meu caso, a gente não pode usar o chat, ok? Mas, por exemplo, aqui em Ribeirão, quem tá servindo aqui, pode usar o Hangouts, que é do Google, para conversar com a família, para conversar com o namorado, namorada, enfim. Mas no nosso caso aqui, né, eu e o Morzão, a gente só pode usar o e-mail. O que não é um problema, eu tô vivendo muito bem, assim, falando com ele só pelo e-mail. Então, vida que segue. Agora, 2 vezes ao ano nós temos a ligação. No Dia das Mães tem a ligação e no Natal tem a ligação. No Natal do ano passado eu recebi a ligação do Léo, ele estava há uma semana no CTM e agora em maio tem mais uma, essa vai ser por Skype. Em dezembro tem mais uma, em maio do ano que vem tem outra e em dezembro ele já estará aqui em Ribeirão de volta. Então nós teremos mais 3 ligações aí vindo. E carta, gente, carta pode mandar quantas cartas quiser, pode escrever uma carta por dia, pode, carta tá liberado, carta é maravilhoso, aliás, porque o e-mail, ele só pode ler quando ele for na lan house, agora, carta, ele pode guardar, você pode ter isso pro resto da sua vida, seus filhos podem ler a carta de vocês. A rotina missionária, gente, é cansativa, tá bom? Ela me deixou um pouquinho exausta, inclusive eu morri no domingo. Eu passei uma semana com a sister aqui da nossa aula, Sister Jacob, e eu aprendi ali um pouquinho. Gente, pouquinho, quando eu digo pouquinho, é um pouquinho da missão, tá? Eu fiquei uma semana com ela, ao contrário dela, que vai ficar 1 ano e meio servindo. Mas o que deu para eu aprender é o seguinte, os missionários, eles acordam às 6h30, eles fazem a oração, depois eles comem, aí eles oram de novo, fazem um estudo pessoal, aí eles oram de novo com o companheiro, faz o estudo com o companheiro, dá uma cuidadinha ali da casa, se tiver uma roupinha para lavar, uma roupinha para secar, uma roupinha para guardar, e aí eles vão almoçar. Aqui em Ribeirão Preto, na minha ala, nós damos o almoço para as missionárias. Então elas vêm aqui em casa ou vão na casa de outras irmãs e elas almoçam na casa das famílias da nossa igreja. Em outras cidades aqui do Brasil e no mundo, não tem isso. Isso vai depender de cada missão realmente, mas aqui em Ribeirão isso funciona, em outros lugares não é desse jeito. Então, os missionários, eles recebem uma quantia para poder garantir o almoço deles. Fome ninguém passa, gente. Tanto que missionário e missionária voltam 10 quilos, né, mais gordinhos ali da missão, porque eles comem muito bem. Depois do almoço, eles vão fazer o trabalho deles. Então, eles vão visitar os recém-conversos, os visitantes, os membros novos, membros que já estão há algum tempo na igreja, mas ainda estão sendo acompanhados pelos missionários, porque, gente, dúvidas, você vai ter para sempre, entendeu? Então, os missionários, eles ajudam com isso também. E quando elas fazem essa visita, elas podem dar aulas, elas podem deixar uma mensagem, elas podem dar as palestras para aqueles que vão ser batizados. Então, isso é feito até as 9h30 da noite. Deu 9h30, eles precisam estar em casa. Geralmente, às 9h30, eles recebem uma ligação, que eu não sei quem faz, não sei se é o secretário, se é assistente, mas eu sei que eles recebem uma ligação para perguntar, e aí, tá em casa, tá tudo bem, tá tudo bom? Ok. Então, 9h30 eles chegam em casa, vão jantar, vão cuidar das coisas deles, preparar para o dia seguinte, oração e cama, porque 6h30 tem que estar de pé de novo. No domingo a rotina é um pouco diferente, porque de manhã nós temos a sacramental até meio-dia, mas o resto do dia é a mesma coisa. Médico, o que acontece com um missionário ou uma missionária em caso de uma doença, em caso de alguma coisa, né, acontecer com eles? Se for alguma coisa de boas, né, vai no médico, toma remédio, toma injeção e tudo mais. Agora, se for descoberto algo mais grave, algo que a missão, né, o dia a dia da missão possa prejudicar, o missionário, ele é mandado de volta para casa, ele retorna para casa dele, porque, gente, a missão é algo maravilhoso, é realmente você abrir mão de muitas coisas para servir ao próximo. Mas ninguém quer, a igreja não quer que um missionário
coloque a vida dele em risco, coloque a vida dele em perigo por causa da missão. Então, se o missionário ele tá doente, se ele tá com alguma coisa que não pode ser resolvida na missão, ele manda de volta, a igreja manda de volta esse missionário. E é pelo bem do missionário, sabe? Não é, ele tá doente, tadinho. Não, gente, é sério. Exames são feitos e o missionário volta para casa. Tem casos que o missionário volta, o problema é resolvido e aí o missionário retorna e ele continua servindo. Mas isso vai depender do tipo de problema que esse missionário teve, o tipo de tratamento, a duração do tratamento. Então, vai depender muito, tem casos e todos são analisados individualmente. Não é a mesma regra, não é o mesmo jeito para todo mundo. Roupas. Essa parte é interessante. Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre como nós nos vestimos. Se você não assistiu, assista. Eu falo como nós, moças, né, nos vestimos, qual é o padrão na nossa igreja. Mas para os missionários e para as missionárias é um pouquinho diferente. Os missionários, os rapazes, eles usam calça social, camisa branca social, sempre com um bolsinho aqui do lado onde eles colocam a plaquetinha. E usam gravata. Agora o blazer é opcional, né, gente? Não dá pra andar nesse sol aqui de Ribeirão, por exemplo, com um blazer, né, paletózão lá completo. Para sisters, a roupa já é um pouquinho diferente. Elas usam sempre saia ou calça, mas a calça é sempre de algum material molinho, que não seja grudado, não pode ser calça jeans. A saia, ela pode ser cintura alta, cintura média, cintura baixa, porém o comprimento dela é regra, é abaixo do joelho. E muita gente já me perguntou por que tem que ser abaixo do joelho, porque não pode ser um pouco mais curta. Porque se uma missionária precisar sentar no chão para ensinar alguém na rua, ela precisa estar confortável, ela precisa estar protegida, né? Se bater um vento, a roupa dela tem que, né, ficar ali cobrindo as partes, não é mesmo? Então, a roupa das sisters é sempre abaixo do joelho. Pode usar vestido, pode usar saia, pode usar calça, mas tem sempre que cobrir até abaixo do joelho. Isso é importante. A parte de cima é sempre assim, normal. Inclusive, acho que eu tava com essa blusa no outro vídeo. Acho que sim, provavelmente. E é a manga, não pode ter decote. Elas estão sempre com roupas mais discretas. Vai passar um ônibus aqui. Obrigada. Elas podem usar brinquinhos, desde que não sejam brincos muito chamativos. Pode usar colar, mesma regra. Elas usam relógio, elas podem usar pulseiras, desde que não sejam chamativas. O sapato, sempre sapato confortável, isso para homens e mulheres. Para homens é sapato social, mas existem várias opções de sapato social e existem sapatos mais confortáveis do que outros. As sisters, elas podem usar sapatilhas, elas podem usar a sandalinha que a gente chama sandalinha de Jesus, que é a famosa gladiadorinha, sabe? Rasteirinha, que prende melhor ali no pé. Enfim, pode usar. Não usa tênis, tá? No dia a dia não usa tênis. Tênis é uma coisa para esporte, né, gente? Para atividade física. E maquiagem pode usar, mas não pode ser maquiagem, tipo, carregadona. Até porque, gente, sol, entendeu? Sol, chuva, suor. Você não tá afim de ficar com maquiagem grudada na sua cara, e aí vem chuva, e aí vem terra, não dá. Tanto que quando eu saí com a sister, eu tava com uma maquiagem mais ou menos assim, né? Esse batom eu acho que não pode, não tenho certeza se ele já é muito escuro pra missão. Mas, basicamente, eu passei aqui, assim, uma basezinha, entendeu? Passei um blushzinho pra parecer que eu tô viva, que eu tô saudável, que eu tô bem, pra não assustar as pessoas. E tá ok, pode usar maquiagem, desde que não seja aquela coisa, drag queen. Isso já não dá muito certo, né, galera? E pros rapazes é a roupa normalzona ali, entendeu? E aí, outra coisa que chama muita atenção, assim, nos missionários é a plaqueta. Eu tenho aqui, gente, uma plaquetinha, tá bom? Essa plaqueta, ela não é real oficial. Eu ganhei ela de presente. Eu ganhei ela de presente da Sister Jacob quando eu fiz divisão. Que é quando uma sister fica com uma membro, a outra fica com outra membro, e aí elas se dividem, cada uma fica numa parte da área. E aí ela fez pra mim, eu seria Sister Elias se eu servisse uma missão de tempo integral, porque esse é o meu sobrenome lindo, maravilhoso.
E essa plaqueta, basicamente, ela vem escrito o nome da igreja e o nome do missionário ou da missionária. Porém, não é o primeiro nome, é sempre o sobrenome. E isso acontece porque quando o missionário ele vai servir a missão, ele abandona a casa dele, ele abandona os costumes, a rotina que ele tinha lá na casa dele. E para facilitar esse abandono, eles são chamados pelo sobrenome. E também a outra explicação que também é maravilhosa é porque o missionário ele está ali representando a família dele. Então, gente, isso é muito mais bonito, não é mesmo? Então, se eu fosse para missão, eu seria Sister Elias, porque eu estou representando a minha família, eu estou representando a família Elias. E se eu fosse chamada pelo meu primeiro nome, que é Maísa, eu lembraria muito de casa, eu lembraria da minha mãe me chamando de Maísa, eu lembraria da minha família me chamando de Maísa. Então, é como abrir mão por um tempo de quem você é em casa. Até pela rotina ser diferente, né? Por tudo ser tão diferente, eu acho muito bom ser chamado pelo sobrenome. E Elder significa ancião em inglês, né? Elder é um ancião. E sister significa irmã. Então seria irmã Maísa, mas aqui no Brasil a gente chama de sister. E Elder eu achava que era o primeiro nome dos missionários, gente. Olha que menina louca, né? Eu achava que Elder era o nome de todo mundo, no caso. Mas realmente Elder significa uma pessoa mais velha, uma pessoa que ensina. E é o que eles fazem. Eles não são mais velhos, mas eles ensinam. Então tá válido. E aí vem o sobrenome deles e eles são chamados assim durante todo o tempo da missão, Elders e Sisters. E essas foram as curiosidades, as respostas que rolei tudo aqui, gente? Tô boa. Essas são as respostas que eu consegui, né, fazer aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas e perguntas sobre a missão e eu vou tentar responder em outro vídeo, se vocês deixarem aqui embaixo as dúvidas, as curiosidades, eu posso fazer em outro vídeo. Eu quero fazer um vídeo falando como é ser NM, que é noiva de missionário, como estão sendo, né, esses primeiros meses aqui, sentindo saudade do meu amor, que tá servindo lá em Salto. Eu pretendo fazer esses vídeos, é que é bem difícil, mas eu realmente pretendo. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui assistindo o meu vídeo. E não esquece de dar like, não esquece de seguir o canal, não esquece de me procurar no Facebook, Maísa Elias, muito fácil. Me acha lá no Instagram também, que é Raposa de Saia. Me acha também no Facebook, tem a página do meu trabalho, que é Raposa na Missão, ou Raposa Fotografia. Eu tenho 2 páginas, gente, pode seguir as 2. Pode me adicionar em todo canto, que eu adiciono todo mundo, eu sou muito legal, tá bom? E eu agradeço novamente por vocês estarem aqui, seus lindos maravilhosos. E até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!